Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Podemos nos sentar. Declaro aberta a sessão desta data, a começar pela sessão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, que hoje está de festa. Cumprimento, em nome do colegiado, o eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pela recondução ao cargo de ministro efetivo desta Corte para o seu segundo biênio, confirmando as expectativas e a convicção que aqui externei na última sessão em que apresentei, ou melhor, não apresentei despedidas, não gosto de despedidas, eu só gosto de reencontros, onde eu efetuei o registro do término do primeiro biênio de Sua Excelência, nesta casa. A investidura do ministro Tarcísio Vieira muito nos honra por toda a efetiva contribuição que Sua Excelência empresta ao trabalho de construção da justiça, da jurisprudência eleitoral e de organização das eleições, presente em todos os grupos de trabalho, dizendo sim a todos os nossos convites, numa contribuição efetiva na construção e no fortalecimento desta nossa instituição. Expresso, portanto, caro ministro Tarcísio, a nossa satisfação, mais uma vez, em vê-lo reconduzido. Vossa Excelência tem prestado e continuará prestando um valiosíssimo serviço à justiça eleitoral e à sociedade brasileira. Nossas felicitações e votos de um profícuo período de trabalho aqui conosco. Registro a presença dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições: Centro Universitário Unieuro, de Brasília, e Universidade do Contestado de Mafra, Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos, espero que tenham proveito com as nossas sessões de hoje. Apregou a lista tríplice 0600-136-75-2019, procedente de Goiás, sob a relatoria do ministro Og Fernandes. Senhora Presidente, senhores ministros, senhor procurador, senhoras e senhores, vou ler a emenda, onde se diz que são requisitos para a investidura do cargo de membro do TRE, o notável saber jurídico e a idoneidade moral. O entendimento desta Corte Superior é de que ações cíveis em andamento, de valores baixos, sem pronunciamento desfavorável ao indicado, em princípio não constituem óbice a sua indicação em lista tríplice, já que não possui um condão de macular o requisito da idoneidade moral. Na hipótese, a existência de duas ações ordinárias cíveis propostas contra o segundo indicado, Dr. Flávio Borges, contendo pedidos indenizatórios de pouca monta, uma de compensação por danos morais supostamente gerados por matérias jornalísticas alegadamente ofensivas, e a outra de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, não são aptas para caracterizar a situação desabonadora à sua idoneidade moral, sobretudo porque ainda não foram julgadas. A lista tríplice para o preenchimento da vaga de juiz substituto da classe dos advogados deve ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Federal para fins de nomeação, quando atendidas as exigências legais pelos indicados. Devo dizer também que observei nos autos um formulário estabelecido pelo Judiciário de Goiás, onde os candidatos à vaga informam se são parentes ou não de desembargadores daquele, tanto do TRE ou do Tribunal de Justiça. No caso de Goiás, tiveram a cautela de procederem dessa forma em cumprimento à decisão do TSE. Verifico que foram, então, cumpridos todos os requisitos objetivos e subjetivos e observância da Resolução 23.517/2017,
e me manifesto pelo encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo. É com voto, senhora presidente. Eminentes pares, ministro Og Fernandes, na qualidade de relator, propõe o encaminhamento da lista. Pergunto se há alguma objeção, alguma observação. Decisão unânime no sentido do encaminhamento da lista, nos termos do voto do eminente relator. Declaro encerrada a sessão administrativa. Agradeço a presença do senhor diretor-geral e declaro aberta a sessão jurisdicional desta data, convidando o senhor secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 9 de maio de 2019. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presidente, senhores ministros, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Múcio, Og Fernandes, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Bânios. Vice-procurador-geral eleitoral Dr. Humberto Jacques de Medeiros. Às 9 horas e 28 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da anterior. Foram julgados 53 processos. A sessão foi encerrada às 11 horas e 36 minutos. Algum registro com relação à ata ou retificação? Nada havendo, declaro-a aprovada. E antes de passar ao pregão dos processos dessa sessão jurisdicional, eu permito-me um pequeno registro para que o ministro Alexandre de Moraes não diga que eu esqueci a recondução de Sua Excelência para o seu segundo biênio como ministro do Supremo Tribunal Federal e, nessa condição, a ocupar a cadeira de ministro substituto nesta casa. Obrigado, presidente. Chama a julgamento com pedido de sustentação oral, recurso especial eleitoral 782-20-2016, procedente de Paulínia, São Paulo, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em que recorrentes Dixon Ronan de Carvalho, Sandro César Caprino e recorridos José Pavan Júnior e outra, e Partido Democrático Trabalhista, PDT, municipal. Há pedido de sustentação oral pelo recorrente, doutora Marilda, pela recorrida da coligação União por Paulínia, doutor Gabriel Portela. Consulto a ambos se há possibilidade de dispensarem o relatório. Agradeço. Teremos também depois a sustentação oral pelo Ministério Público Eleitoral. E, desde logo, concedo a palavra à doutora Marilda de Paula Silveira, para falar pelo recorrente. Como se pronuncia o nome do recorrente? Dixon. Dixon? Uhum. Pois não. Excelentíssimo ministro relator, excelentíssima ministra presidente, demais ministros. Nesse caso, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um registro. A resolução aqui do Tribunal das Eleições de 2016 e a portaria que atualizou os valores de doação para as eleições estabeleceu um teto de gastos para as campanhas eleitorais. Esse teto foi de aproximadamente R$3 milhões. O segundo colocado, que foi o autor dessa ação, ele gastou R$1.400.000 na campanha de 2016. Um outro candidato, R$1.228.000. O Dixon, que é o recorrente nessa ação, gastou R$681.000. Eu faço esse registro porque não deixa de ser irônico o fato de que o primeiro colocado, que gastou quase 1/3 do valor do segundo colocado, tenha sido cassado por abuso de poder econômico. E por que essa imputação lhe foi feita? A que conclusão o TRE de São Paulo chegou? O TRE de São Paulo chegou à conclusão de que teriam havido operações de compra e venda com o objetivo de fazer com que o dinheiro de uma pessoa jurídica chegasse à campanha do Dixon. Qual pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica que é administradora de bens próprios do pai do Dixon. E por quê? Porque o Dixon vendeu um imóvel para o seu pai. Então, o que aconteceu nesse caso? Foram 2 operações de compra e venda. A primeira operação de compra e venda foi a seguinte: o Dixon, que era o candidato, vendeu um lote de propriedade dele, o lote 20, para o pai dele. E esse lote foi vendido por um valor de R$1 milhão. Então, a primeira questão é:
Há alguma dúvida de que esse lote era de propriedade do Dixon? Não. Esse lote que é de propriedade do Dixon desde 1985, e o acórdão diz isso na base fática. Ele faz referência à promessa de compra e venda e faz referência ao registro desse imóvel no imposto de renda do Dixon em 2015. Aliás, todas as pessoas nesses autos abriram mão do seu sigilo fiscal e juntaram o imposto de renda nos autos. Eu não vou fazer referência expressa aos valores em respeito ao sigilo fiscal das partes, mas eu distribuí memoriais em que os valores são referenciados. Pois muito bem, o bem é de propriedade do Dixon. Com relação ao valor de R$1 milhão, tem controvérsia? Não. Houve 2 perícias nesses autos dizendo que o valor é de R$1 milhão mesmo. Isso é importante porque o valor histórico registrado na propriedade do Dixon, no imposto de renda, é muito inferior a R$1 milhão, porque vem desde 1985 esse valor. Mas, bom, nem o acórdão questiona, porque há uma perícia. A dúvida de que o negócio foi realizado? Não. Tem uma referência na própria base fática do acórdão da sessão de direitos realizada em 23 de setembro. O que demorou, e é esse o fato que, apesar de toda a prova dos autos ser favorável ao Dixon, o acórdão se apega. A demora no registro do imóvel. Mas veja, o registro do imóvel foi tão complicado pela dissolução do condomínio que nem com o ajuizamento da ação eles conseguiram registrar o imóvel. O registro só aconteceu em março de 2018, porque o condomínio colocou óbices a esse registro. Mas não tem dúvida de que o negócio aconteceu, a não ser que as partes gostem mesmo de pagar imposto, porque elas fazem a venda desse imóvel e agora a gente vem para o segundo negócio que aconteceu para pagar essa venda, que também gera mais imposto. Pois bem, aconteceu então essa primeira venda, que foi do Dixon para o seu pai, para levantar recursos para a sua campanha. Isso é incontestável, faz parte da defesa. O pai do Dixon poderia ter usado outros recursos para poder pagar esse valor do lote? Poderia, porque ele tem muito mais do que esse R$1 milhão, valores a que eu não me refiro em respeito ao sigilo fiscal, mas que estão registrados nos autos, nos embargos declaratórios, que insistiram nesse ponto. Ele abre mão de seu sigilo fiscal, junta o seu imposto de renda nos autos e prova que tem lastro mais que suficiente para fazer esse negócio. Mas, além disso, ele tem outros negócios. Ele tem uma empresa, que é essa empresa administradora de bens próprios, e que tem o próprio nome dele. A empresa se chama Dias Carvalho Administradora de Bens Próprios, que é o nome do pai do Dixon. O que ele faz? Ele vende outros lotes desta empresa para um senhor chamado Geraldo. Esse senhor compra esses lotes, transfere o dinheiro para o pai do Dixon. Tem dúvida com relação à realização desse negócio? Nenhuma. Tem dúvida com relação ao lastro do Geraldo para fazer o negócio? Nenhuma dúvida. O próprio Geraldo, inclusive, abre mão do seu sigilo fiscal, junto o imposto de renda nos autos. Aí você vai perguntar, mas poderia ser, então, o dinheiro desse Geraldo querendo entrar na campanha do Dixon? Veja, o Geraldo tinha dinheiro não só para comprar os lotes, ele tinha dinheiro para doar o dinheiro para a campanha do Dixon, se ele quisesse. Por quê? O valor do imposto de renda de distribuição de lucros e de rendimentos do ano anterior às eleições comporta doação de 10% no ano da eleição. Aí se pergunta, por que então ele não doou esse dinheiro para a campanha do Dixon? Porque ele não queria doar dinheiro para a campanha. Nem ele, nem o pai do Dixon. Ele tinha interesse em fazer um negócio de compra e venda. Se esse dinheiro vai ser utilizado pelo Dixon, que resolveu vender um lote para a sua campanha, é um problema do Dixon. Não é problema do pai do Dixon, nem do Geraldo da operação subsequente. O que acontece nesse caso é que nem o próprio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo consegue explicar por que é tamanha complexidade para realizar uma fraude se o pai do Dixon tinha dinheiro para comprar o lote do Dixon, se o Geraldo tinha dinheiro para doar para a campanha do Dixon, se o pai do Dixon poderia ter feito um empréstimo para o Dixon, se o pai do Dixon poderia ter doado dinheiro para o Dixon no ano anterior à eleição. Para que todo esse sistema para pagar dinheiro de imposto, com todo respeito ao tribunal, não contraria só a prova dos autos essa conclusão de abuso de poder, contraria a lógica. Ficam as seguintes perguntas. Em primeiro lugar, qual é o problema de alguém vender um lote para aportar recurso na sua campanha? Qual é o problema, esse alguém que compra o lote, vender
bens seus para pagar esse negócio. E qual é o problema? Ele vender bens de empresas suas, se ele poderia fazer distribuição de lucros para si. Eu não poderia comprar ou vender um imóvel para uma pessoa jurídica para fazer uma campanha? Se eu posso vender um imóvel para uma pessoa jurídica, por que eu não poderia vender um imóvel para uma pessoa física que é detentora de uma pessoa jurídica? Sobretudo quando essa pessoa jurídica é administradora de bens próprios. Veja, não é uma pessoa jurídica que pode ter um benefício da administração, que pode ter um benefício em função da doação. Não tem lógica nessa conclusão de fraude. Essa suposta fraude não chega a lugar nenhum. Em nenhum benefício para a pessoa jurídica, em nenhum benefício para o Dixon, em nenhum benefício para o Geraldo, em nenhum benefício para o pai do Dixon. É por essas razões que, com todo respeito a essa corte e ao TRE de São Paulo, que cassou o Dixon por abuso de poder econômico, é que se pede o provimento do recurso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marilda. Passo a palavra ao doutor Gabriel Portela, que falará pela recorrida coligação União por Paulínia. Excelentíssima senhora presidente, antes de cumprimentar todos os demais excelentíssimos ministros, eu peço para entregar o subestabelecimento que me foi dado hoje à tarde e aproveito para fazer, muito obrigado, aproveito para fazer um registro. Eu ontem, e quero nesse registro agradecer ao eminente ministro Fachin, a sua assessoria. Ontem eu encaminhei um e-mail à sua excelência, porque o advogado, que é o autor desta ação, autor intelectual e que atuou nas 2 instâncias ordinárias de São Paulo, ele está em viagem aos Estados Unidos, compromisso profissional, e até pediu que fosse prorrogado para quinta-feira. Mas nós entendemos as razões postas com a galhardia de sempre pelo eminente ministro e por sua assessora, que foi muito atenciosa, e, por conta disso, ele, na 10ª hora, me subestabeleceu para aqui atuar. Então, excelência, eu agradeço diretamente à senhora, mas ao ministro Fachin, eu tenho certeza que, se pudesse, ele teria prorrogado esse julgamento. Senhores ministros, aqui eu não cumprimentei, eu cumprimento agora, aproveitando também para cumprimentar o ministro Tarcísio pela recondução, o ministro Sérgio Banhos pela nomeação, o ministro Alexandre de Moraes pela recondução também, cumprimentos de mais excelentíssimos ministros, cumprimento do doutor Humberto, digno membro da Procuradoria-Geral Eleitoral. Farei uma sustentação oral que não discutirá essas questões, que são questões fáticas, todas abordadas pela doutora Marilda, embora eu diga por lealdade, ela tenha citado que estão no acórdão, e eu digo também por lealdade a minha compreensão, que eu não compreendo que todos estão citados no acórdão e que não há o lastro probatório que leva a sua excelência à conclusão que ela chegou. Mas eu quero, antes disso, só para cumprir tabela, falar sobre uma preliminar de violação do artigo 275 do Código Eleitoral, que nós, em contrarrazões aos recursos eleitorais, pedimos que seja afastada. Por quê? Porque alega-se violação, que o acórdão teria sido omisso, acórdão de julgamento em base de declaração na origem, teria sido omisso sobre determinadas questões, e, na verdade, o TRE, ele assentou que todas as questões, assentou em seu voto condutor todas as questões, o acórdão do recurso eleitoral. Então, nesse sentido, peço que não seja acolhida a preliminar de violação 275. E agora, eu quero falar um pouco, excelências, sobre a nossa afirmação constante das nossas contrarrazões aos recursos especiais eleitorais, no sentido de que o caso é insofismavelmente caso de resão de matéria fática e, por isso, a aplicação da súmula 24 deste tribunal. Sem mais delongas, eu chamo a atenção para a circunstância de que há um longo esforço fático em 3,5 ou 4 laudas do acórdão regional que levam à conclusão de que houve a prática pelo recorrente em benefício de sua candidatura de abuso de poder econômico e gastos ilícitos de recurso. Como disse, não vou pormenorizar, até porque eu acredito que talvez Sua Excelência
o doutor Humberto o faça e talvez até Sua Excelência, o ministro Fachin, o faça seu voto, independente da conclusão a que Sua Excelência vai chegar. Mas eu digo, baseado, lastreado nas razões do acórdão, que não há o que fazer em relação ao caso, que é muito claramente um caso que, para ser provido, dependeria, como eu disse, insofismavelmente, de reexame dos fatos. E a doutora Marilda, que eu também quero fazer um registro em relação a ela, que é uma talentosíssima advogada, que eu admiro desde que a conheço. Não a conheci há tanto tempo, mas fui como ela também desta casa, como servidor, assessorei ministro como ela. Tenho um respeito enorme por ela e ela, como era de se esperar, fez um recurso especial, o melhor que se podia fazer nesta tentativa de demonstrar que dá para se alterar a conclusão do acordo do TRE para afastar a prática do abuso, a prática da captação. Fez o que pôde, Sua Excelência, com a competência que lhe é peculiar, mas no próprio recurso especial, eu não vou ler, há inúmeras passagens, não tantas, mas há inúmeras passagens que são passagens que não dizem de matéria de direito e nem dizem também de fatos conquanto postos no acórdão, sobre os quais aí sim, Vossas Excelências sabem bem mais do que eu, poderia-se até proceder a nova qualificação jurídica, mas no próprio recurso especial, confirmando o que eu estou dizendo, há inúmeras passagens, não tantas, mas há inúmeras passagens a demonstrar que a pretensão do recurso especial é reexaminar os fatos e as provas. Mas há uma circunstância muito importante que eu devo relevar, é que o ora recorrente Dixon formulou pedido de cautelar pretendendo a concessão de eficácia suspensiva a esse recurso e Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, no dia 8 de novembro de 2018, negou seguimento a ela e, em sua decisão, também assentou o que estou agora a manifestar. Vou ler 3 ou 4 linhas. A derradeira análise do conjunto probatório realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de origem rechaça a versão dos fatos apresentada pelo recorrente, concluindo pela ocorrência de ato punível pela legislação eleitoral. A Corte Regional Paulista também consignou em sua decisão que a conduta abusiva se revestiu de gravidade apta a atrair as sanções do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, e ainda diz Sua Excelência, isto na cautelar, com a qual não deferiu eficácia suspensiva, ainda diz Sua Excelência que o acordo recorrido, ao firmar a moldura fática que delimita o objeto juridicamente deduzido em juízo, concluiu fundamentadamente que os fatos representam ato de abuso de poder econômico, tal como descrito. Conclusão que, por si só, rejeita a versão dos fatos que o recorrente pretende ver prevalecer. Dito isto, Excelências, e relevando pela terceira vez que acredito, imagino, que tanto Sua Excelência, o relator, quanto o eminente vice-procurador-geral eleitoral vai dizer sobre essas questões que há no acórdão, eu não vou me dedicar a elas. E vou seguir em respeito ao trabalho que teve a doutora Marilda na formulação do recurso, para dizer, que são outras 2 argumentações por ela produzidas, que não é o caso de violação do artigo 167 do Código Civil, com base no qual Sua Excelência estava a sustentar a licitude dos negócios estes sobre os quais ela falou. E eu digo sem mais delongas que nesta mesma cautelar do eminente ministro Fachin, para não perder muito tempo, Sua Excelência disse algo que eu já sabia agora, quer dizer, que eu percebi depois de estudar o caso, que o tal artigo 167 do Código Civil está precluso, porque essa tese não foi versada no recurso eleitoral. Então, passo para a última argumentação de Sua Excelência, e aí me fiando também muito rapidamente, mas agora no parecer do doutor Humberto, onde se afirma que a AIME não é a via própria para se sustentar o artigo 30A, relevando que a condenação é pelo 30A,
mas que se verifica que exatamente esta conduta representou abuso de poder econômico, eu cito um precedente do ministro Fux, que aí, sinceramente, eu não vou conseguir ler o número dele, mas eu vou conseguir ler o trecho transcrito pelo doutor Humberto. O artigo 30A da Lei das Eleições, mas é do ministro Fux aqui, encerra instrumento de contenção do abuso de poder econômico entre partícipes do processo eleitoral, prática que, se levada a efeito, seria apta a vulnerar a normalidade e a legitimidade das eleições. Pede-se, portanto, o desprovimento deste recurso especial eleitoral e, em respeito ao que há nos autos, também pede-se o desprovimento do outro recurso, do vice. Imagino que o ministro Fachin vai falar sobre isso, mas por uma simples razão, que a pretensão dele era quebrar a chapa. Ele assumir, com a cassação do Dixon, ele assumir o cargo de prefeito. E Sua Excelência, ministro Fachin, numa cautelar, peço 15 segundos a mais, Excelência, posso, para concluir? Que vai acabar em 12. 15. Numa cautelar, rápido, bem rápido. Numa cautelar que Sua Excelência examinou e que não deu eficácia suspensiva para o recurso do vice, ele exatamente disse sobre isso, que não há essa possibilidade de quebrar a chapa. Dito tudo isto, com o que eu peço o desprovimento de ambos os recursos, eu aproveito para solicitar que, caso Vossas Excelências entendam pelo seu desprovimento, que seja oficiado o Excelso Supremo Tribunal Federal, porque lá existe uma reclamação relacionada a esse caso, e que seja oficiado o Egrégio TRE de São Paulo, para que, desde logo, proceda ao que tem que proceder para que sejam realizadas novas eleições no município de Paulínia. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção e pelo delongado, peço perdão. Obrigada, doutor Gabriel. Passo a palavra. Obrigado a Vossa Excelência. Doutor Humberto Jacques de Medeiros. O Ministério Público será breve, porque há pouco acrescentadas as sugestões já feitas nesta noite. Em primeiro lugar, insiste o Ministério Público que nós estamos numa instância extraordinária, isto é, uma terceira instância. O Tribunal Superior Eleitoral não é um tribunal de justiça, é um tribunal de direito. E a pergunta que se põe nesse recurso especial é: que tese de direito, que regra jurídica precisa ser explicada, aclarada ou uniformizada por esse tribunal para toda a justiça eleitoral? Não enxerga o Ministério Público, neste caso, nenhuma regra jurídica eleitoral cuja aplicação pela jurisdição ordinária tenha sido desviante, tenha sido distonante, tenha sido dúbia e precise de uma correção por conta da terceira instância da Justiça Eleitoral. Entende o Ministério Público que toda discussão aqui, se enveredássemos pelo caminho de ser justa a decisão, seria uma violação da tarefa do Tribunal Superior Eleitoral, que se limita a ser jurídica, a dizer qual o direito aplicável a cada caso. O Tribunal Regional Eleitoral concluiu que as irregularidades dos negócios firmados entre Geraldo Baral de Benedito e entre Benedito e Dixon evidenciam a intenção de realizar o financiamento da campanha com recursos de pessoa jurídica. A análise do caso, de todos os fatos, de todas as provas, foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Para que esta corte se debruçasse sobre esse caso, era necessário que tivéssemos a fenda de uma regra jurídica, de uma norma do direito eleitoral que tivesse sido não aplicada com correção, de acordo com o que aplicam os demais tribunais ou de acordo com como entende esta corte. Entende, ao ver do Ministério Público, que aqui há uma discussão sobre a justiça da decisão, sobre a ocorrência ou não de fraude, e sobre esses fatos já está encerrada a instância pelo Tribunal Regional Eleitoral. Avançando ainda o Ministério Público sobre teses jurídicas, entende que aqui não é o caso da aplicação por esse tribunal da tese que ele tem
aberto à discussão e facultada a sua revisão da cindibilidade de chapas. Este caso, como se trata de cassação de registros de diploma e abuso de poder econômico, não é alcançável pelo precedente que essa Corte já fez acerca da cindibilidade de chapas. E aí o Ministério Público descansa afirmando isso, porque aí sim estamos diante de uma tese jurídica e não fática. Por esses motivos, entende o Ministério Público que deve ser mantida a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, com todos os seus erros e eventuais acertos que possa ter, porque aqui a correção que se pode fazer é exclusivamente no campo do direito, e sobre o direito é irreparável o julgamento feito pelo Tribunal Bandeirante. Por isso, o nosso pronunciamento, como nos autos foi, é pelo desprovimento dos recursos especiais. Muito obrigado. Obrigada, doutor Humberto. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, advogadas e advogados, saúdo ambos os advogados que assomaram à tribuna e tomo a liberdade, senhora presidente, inicialmente associar-me a Vossa Excelência nos cumprimentos ao eminente ministro Tarcísio, que foi empossado neste mandato que, na verdade, é uma longa-manos do primeiro exercício, prestando um trabalho relevante, como sublinhou Vossa Excelência, a esse Tribunal Superior Eleitoral. Para fazer jus ao princípio da isonomia, também cumprimento o eminente ministro Alexandre de Moraes, eis que a equidade é um princípio fundamental da Constituição e, de modo especial, saúdo meu querido amigo e colega, ministro Alexandre de Moraes. Senhora presidente, eminentes pares, neste recurso especial, tenho a ofertar a esse colegiado a seguinte reflexão e proposta de deliberação, enaltecendo uma vez mais as sustentações orais, também do ilustre subprocurador-geral, vice-procurador-geral eleitoral, e digo de início que os agravos de instrumento foram providos para permitir o exame das razões de recurso especial. E assento, em primeiro lugar, no julgamento do mérito desse recurso especial, entender que não podem ser conhecidas alegações de inadequação da via eleita e de violação ao parágrafo 1º do artigo 167 do Código Civil. Nenhum destes argumentos foi debatido pelo acórdão recorrido, nem arguídos em sede de embargos de declaração. Por essa razão, tais alegações carecem do devido questionamento, tornando, nesse ponto, inadmissível o recurso nos termos da súmula 72 do Tribunal Superior Eleitoral. Acentuo também que, no que tange ao pedido do recorrente Sandro César Caprino, pedido esse de afastamento da indivisibilidade da chapa, entendo também que não pode ser conhecido porque não foi debatido pelas instâncias ordinárias. Conforme se extrai do Acórdão dos Embargos de Declaração, de folhas 1405 a 1410, a alegação foi ventilada pela primeira vez nos embargos de declaração em segunda instância. Por esse motivo, sequer foi conhecido e não foi firmado qualquer entendimento em relação a esse ponto ou questão. Dessa forma, entendo que não é possível tratar do tema em sede de recurso especial, eis que estamos em sede de recurso especial, por ausência de prequestionamento também nos termos da súmula 72 deste tribunal. Prossigo, senhora presidente, propondo a esse colegiado seja rejeitada a alegação de violação aos artigos 275 do Código Eleitoral e 1022 do Código de Processo Civil. O recorrente Dixon Ronan de Carvalho afirma que o Tribunal Regional não teria sanado a contradição de 3 pontos principais. Primeiro, a possibilidade de arrecadação de recursos após o pleito.
Segundo, a lisura dos negócios jurídicos realizados. E terceiro, a capacidade financeira das pessoas físicas apontadas na pretensa simulação que, se quisesse, poderiam ter doado diretamente à campanha do recorrente. Examino os 3 pontos. E, como já adiantei, para propor a rejeição e, como já se percebe, eu estou a propor a manutenção da decisão do Tribunal Regional. Quanto ao primeiro, a possibilidade de arrecadação de recursos após o pleito, tal argumentação, a meu ver, não infirma o fundamento da apreciação levada a efeito. O acórdão regional entendeu configurada a prática de abuso de poder econômico em razão da simulação de negócio jurídico para possibilitar o financiamento da campanha com recurso de pessoa jurídica. A arrecadação posterior, a meu ver, apenas corroborou a irregularidade do negócio. A alegação, esse é o segundo ponto, a alegação de omissão quanto à lisura dos negócios jurídicos se revela, em meu modo de ver, anódina, porquanto o pronunciamento atacado foi explícito ao fundamentar a irregularidade do negócio em razão da simulação. E quanto ao terceiro ponto, relativamente à suposta omissão da capacidade financeira das pessoas físicas apontadas na pretensa simulação, entendo que esse argumento também não se sustenta, pois a capacidade financeira das pessoas físicas não tem o condão de afastar eventual origem ilícita dos recursos. Conforme afirmado pelo acordo recorrido, as irregularidades, e leio do que está na folha ou a página 1257, as irregularidades evidenciam a intenção de realizar o financiamento da campanha com recursos de pessoa jurídica. Fecho aspas dessa citação. E digo, dessa maneira, não se sustentam as alegações de que as pessoas físicas poderiam ter doado diretamente à campanha, pois o que se verificou foi a tentativa de ocultar o recebimento de valores de pessoa jurídica. Conclui-se, portanto, que os embargos de declaração opostos objetivaram tão somente o rejulgamento da causa, não havendo nulidade a ser reconhecida. E, no mérito, alegam que o pronunciamento recorrido fundamentou a simulação do negócio apenas na declaração de bens, alega-se que houve esta fundamentação apenas na declaração de bens e no fato de ter sido formalizado este negócio após a data das eleições. Nada obstante, se sustenta que os negócios foram lícitos e não restou demonstrado abuso de poder econômico. Pois bem, a simulação de negócio jurídico com o intuito de dissimular a origem ilícita de recurso da campanha, nesse caso, corresponde a mais de 80% do total de gasto da campanha, o que configura, meu ver, abuso de poder econômico, melhor dizendo, configura abuso de poder econômico, apto a justificar a cassação do mandato. O acórdão recorrido, ao contrário do alegado, não fundamenta a simulação do negócio jurídico apenas na declaração de bens e na data da formalização, mas em todo o acervo probatório contido nos autos. Depreende-se das premissas assentadas que a campanha de Dixon teria apresentado os gastos no aporte, isso foi mencionado da tribuna, no aporte de R$ 811.800,63, dos quais R$ 681.500 foram apontados como recursos próprios do candidato. No entanto, os bens declarados no registro de candidatura somavam patrimônio no montante de R$ 591.519,34. Assim, infere-se com a devida vênia da compreensão em sentido diverso e da escorreita sustentação que foi feita da tribuna, infere-se que o candidato buscou ocultar a verdadeira origem dos recursos. Dixon Ronan de Carvalho alega que teria obtido os recursos para financiamento de sua campanha por meio da cessão de direitos sobre um imóvel, o lote 20, quadra A, condomínio Chácaras de São Quirino, e obtido por meio da cessão
a seu pai Benedito Dias de Carvalho, conforme contrato de cessão de direitos datado de 23 de setembro de 2016. Ocorre, no entanto, que tal imóvel, no valor de R$ 1 milhão, não havia sido declarado pelo recorrente por ocasião de seu registro de candidatura, sendo apresentado apenas contrato particular de promessa de compra e venda relativa ao bem. Portanto, em meu modo de ver, carece de demonstração a titularidade real do lote, pois não havia escritura do imóvel ao tempo do negócio e a matrícula do condomínio não especifica suas unidades, como depreendo do que está a folhas 1255 dos autos. Benedito Dias de Carvalho, que é o pai do recorrente, teria adquirido os direitos supostamente cedidos pelo filho sobre o dito imóvel com recursos decorrentes das vendas dos lotes 19, 20, 41B, 46 e 47 do Parque Nova Veneza, para Geraldo Antônio Baraldi. Todavia, entendo que restou demonstrado nos autos que tais lotes eram de titularidade da pessoa jurídica Dias Carvalho, administradora de bens próprios limitada, e não de Benedito Dias de Carvalho. Os fatos expostos no acordo, literalmente, folhas 1255 e 1256, são os seguintes, abro aspas. Dixon alega que os recursos foram obtidos mediante a cessão de direitos do imóvel, lote 20, quadrado, condomínio Chácara São Quirino, no valor de R$ 1 milhão a seu pai Benedito. O contrato de cessão de direitos é datado de 23 de setembro de 2016, vide folhas 244 e 245 dos autos. No entanto, Dixon não demonstrou a tempo e modo a titularidade do bem. Apresentou promessa de compra e venda do imóvel datada de 1985, folhas 158 e 160. E a declaração de imposto de renda do ano calendário de 2015, com a indicação do imóvel. Isso está em folha 166. A escritura somente foi elaborada após as eleições, vide folhas 242 e 243. A matrícula do condomínio, vide folhas 215, 213 e 215, não especifica as unidades que o compõem. Benedito, portanto o pai, para comprovar a capacidade financeira para adquirir os direitos cedidos pelo filho, Dixon, sustentou a venda de 5 imóveis a Geraldo Antônio Baraldi, pelo preço de R$ 2 milhões, lotes 19, 20, 45B, 46 e 47 do Parque Nova Veneza. Apresentou o compromisso de compra e venda dos lotes, isso está em folhas 247 a 251, entre a empresa Dias Carvalho, administrador de bens próprios limitada, da qual é sócio, e Geraldo, datado de 22 de setembro de 2016. A propriedade do lote 20 foi demonstrada e a titularidade é de pessoa jurídica, matrícula 18.354, isso está em folha 627. Na fase recursal, o recorrente demonstrou que os lotes de titularidade da pessoa jurídica, Dias Carvalho, administradora de bens próprios limitada, desde 2012, foram vendidos para Geraldo Baraldi em 2018. Fecho aspas. Esta é a parte, segmento que extraio do acordo. E por isso, observa que o pretenso negócio jurídico sobre o imóvel não escriturado e de titularidade não comprovada foi utilizado para que recursos da empresa fossem incorporados ao patrimônio de Dixon e justificasse sua utilização na campanha como recurso próprio. Portanto, houve transferência de recursos de pessoa jurídica para a conta de campanha por meio transverso, de forma a ocultar a sua origem. A moldura fática foi suficientemente delineada e analisada pelo acórdão recorrido, fazendo com que a pretensão de reavaliar os fatos expostos esbarre no óbice da súmula 24 desse Tribunal Superior Eleitoral. Essas são as razões pelas quais, senhora presidente e eminentes pares, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial de Dixon Ronan de Carvalho, e quanto
ao pedido específico de Sandro César Carpino de invisibilidade, eu estou não conhecendo, mas no mais também negando o provimento. Portanto, em suma, na parte conhecida, nego o provimento a ambos os recursos especiais. Obrigada, ministro Fachin. Eminente relator, vota no sentido do desprovimento dos recursos especiais. Eu colho os votos. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, boa noite. Agradeço. Cumprimentar também o ministro Tarcísio pelo segundo mandato. Presidente, eu também inicialmente afasto as preliminares, assim como o ministro Edson Fachin. Não entendo que aqui seja questão de reanálise de matéria fática, até porque a matéria fática, ao meu ver, é incontroversa. A interpretação da matéria fática, a aplicação, se isso configura ou não abuso de poder econômico nos termos que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo entendeu, me parece que isso realmente é o encaixe jurídico da definição de direito, como o nosso vice-procurador eleitoral colocou, independentemente da necessidade de reanálise fática. Vou juntar voto, vou ser bem sucinto. O que o Tribunal Regional Eleitoral Paulista, né, o nosso, lá no meu estado, entendeu é que as transações bancárias teriam demonstrado que os negócios jurídicos foram simulados para dar aparência de ilicitude à origem de recursos utilizados na campanha, que essas irregularidades evidenciaram a intenção de realizar o financiamento da campanha com recursos de pessoa jurídica. Independentemente, essa análise já foi feita detalhadamente pelo ministro Edson Fachin, da questão do registro de um imóvel, escritura ou não, constar na escritura, constar na declaração de imposto de renda de 2015. Aqui, o que me parece realmente, e já adianto que acompanho Sua Excelência, o relator, o que me parece realmente é que nessa série de transações, independentemente das pessoas envolvidas terem ou não dinheiro, na verdade, pode ter dinheiro, mas pode ter optado, como aqui parece ter optado, de, ao invés de utilizar o dinheiro próprio, conseguir, vamos dizer, recuperar um dinheiro que havia numa pessoa jurídica administradora de bens, e as pessoas fazem essa opção de constituir pessoas jurídicas para administrar bens, seja para blindar o patrimônio, é lícito por parte das pessoas, seja, inclusive, para, na doação a essa pessoa jurídica, pagar menos imposto na doação do que depois pagaria no caso de sucessão, num determinado momento, pelos fatos, sem reanálise, o que o TRE entendeu, e eu concordo, na hora exatamente que Benedito, para comprovar a capacidade financeira para adquirir esses direitos, sustentou a venda desses outros imóveis, os preços, os lotes, aí houve essa transferência da pessoa jurídica, porque não seria diferente, e é citado nos memoriais, se uma pessoa jurídica distribuísse simplesmente dividendos, a pessoa física que com seus dividendos pode fazer o que bem entender. Aqui, na verdade, houve a intenção, por algum motivo que não quiseram disponibilizar recursos próprios, houve a intenção dessa possibilidade desses imóveis sustentarem parte da campanha. Só que esses imóveis estavam, por uma opção anterior, estavam já na pessoa jurídica, na administradora. Então, não há como, a meu ver, aqui, devido ao respeito às posições em contrário, não há como entender que não houve realmente uma série de operações exatamente para, diríamos, recuperar dinheiro de pessoa jurídica, recuperar os bens que
teriam sido colocados na administração de pessoa jurídica exatamente para poder fazer frente à campanha. Não se coloca a ilicitude desses bens, mas sim a ilicitude na sua utilização, porque as pessoas jurídicas não poderiam aqui realizar o que fizeram. Dessa forma, senhor presidente, acompanho integralmente o ministro relator. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Jorge Mussi. Eminente presidente, eminentes pares, signo do procurador, doutor Humberto, eu inicialmente cumprimento o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pela sua recondução na vaga reservada à nobre classe dos advogados e também faço de maneira prazerosa cumprimentando o ministro Alexandre pela sua recondução. A controvérsia, a meu sentir, cinge-se à prática de abuso de poder econômico pelos recorrentes a partir da arrecadação de recursos mediante ocultação da fonte ilícita, no caso, pessoa jurídica, cuja impossibilidade de doar as campanhas foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, e reafirmada com a revogação do artigo 81 da Lei 9.504 de 97, pela Lei 13.165 de 2015. Na espécie, tem-se que o primeiro recorrente empregou na campanha R$ 681.500, o que corresponde a 84% do total arrecadado a título de recursos próprios, em tese provenientes da cessão de direito de imóvel de sua propriedade ao seu genitor no montante de R$ 1 milhão, faltando poucos dias para o pleito. Por sua vez, o valor obtido pelo genitor para viabilizar o negócio jurídico com seu filho decorreria da venda de 5 imóveis a terceiros. Todavia, como bem destacou o ministro Edson Fachin, a moldura fática do Aresto Acó contém uma série de provas e circunstâncias que conduzem à conclusão, nas palavras do TRE de São Paulo, que os negócios jurídicos foram simulados para dar aparência de ilicitude à origem dos recursos utilizados na campanha. Com efeito, ressalta-se em primeiro lugar que o imóvel, em tese cedido pelo primeiro recorrente ao seu pai, sequer constou da declaração de bens por ocasião do registro da candidatura. Some-se a isso que a escritura foi elaborada apenas depois das eleições. A matrícula do condomínio a que se vincula o imóvel não especifica as unidades que o compõem, e a matrícula do imóvel foi individualizada somente após quase 2 anos. Assim, a titularidade do referido imóvel pelo primeiro recorrente afigura-se, no mínimo, controversa. Por outro vértice, e sempre atento apenas ao que consta do acordo regional, verifico que os 5 imóveis vendidos pelo genitor do recorrente a terceiro para viabilizar o negócio jurídico da cessão com seu filho eram, na verdade, de propriedade de Dias Carvalho, administradora de bens próprios limitada, do qual é sócio. Diante destas circunstâncias, irretocável a conclusão do TRE de São Paulo, ratificada pelo ministro Edson Fachin, de que as irregularidades dos negócios firmados entre Geraldo Baraldi e Benedito, e entre Benedito e Dixon, evidenciam a intenção de realizar financiamento de campanha com recurso de pessoa jurídica. Entender de modo diverso demandaria reexame de fatos e prova, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da súmula 24 do TSE. Ante o exposto, estou acompanhando o relator e nego provimento ao recurso especial. É assim como voto. Obrigada, ministro Mussi.
Ministro Og. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Tarcísio, mas, a par disso, sinceramente, acho que os parabéns são para esta Corte pela manutenção de tão qualificados profissionais nessa convivência conosco. Estamos todos muito felizes com esse alcançar tais colegas, essa manutenção aqui, essa reeleição aqui no tribunal. Sobre o processo, eu acompanho o eminente relator. Obrigada, ministro Og. Ministro Sérgio Buens. Perdão. Ministro Tarcísio. Eminente presidente, senhores julgadores, eu agradeço inicialmente também os votos de felicitação pela prorrogação do mandato. Em relação ao caso concreto, analisando em profundidade o acórdão atacado pelo especial, eu cheguei exatamente às mesmas conclusões às quais chegaram os eminentes ministros que me antecederam. O acórdão recorrido está lastreado, em primeiro lugar, na compreensão de que todo o acervo probatório, denota que Dixon não dispunha de capacidade financeira. Isso está a folha 1254. Noutra passagem bastante expressiva, o acórdão denota que Dixon não demonstrou a tempo e modo a titularidade do bem, sendo que a escritura foi somente elaborada após as eleições, e, se não me falha a memória, esse bem sequer foi indicado como bem do candidato na ocasião própria. Eu tive inicialmente, ministro Fachin, uma dúvida sobre eventual confusão patrimonial entre essa administradora de bens próprios, Dias Carvalho e Benedito Dias de Carvalho, mas também, me aprofundando nesse estudo, percebi, assim como fez o ministro Alexandre de Moraes, que essas holdings patrimoniais elas servem exatamente a planejamentos tributários e sucessórios, mas elas têm o condão de dar aso a uma pessoa jurídica, com CNPJ, etc. Pessoa jurídica que não pode fazer doações. E também me chamou a atenção o fato de que, diferentemente de uma linha jurisprudencial que nós no passado construímos a respeito da sociedade unipessoal, aqui no caso específico, o acórdão denota que Benedito Dias de Carvalho era dos sócios dessa holding. Isso está especificamente considerado a folha 1256. Assim, rever essa afirmação bastante categórica do acórdão recorrido, de que as transações bancárias demonstram que os negócios jurídicos foram simulados, a meu sentir, esbarra no conteúdo sumular estratificado no enunciado 24 da nossa jurisprudência. Então, com essas considerações, louvando a excelência das sustentações orais havidas, eu me animo a ocupar inteiramente o magnífico voto expendido pelo doutor relator. É como voto, presidente. Obrigada, ministro Tarcísio. Acho que, na verdade, eu olhei para a minha esquerda porque era o lugar ocupado por Vossa Excelência, que agora passa a ocupar o lugar à minha direita. Pois não, ministro Sérgio. Senhora presidente, também eu me associo aos parabéns pela merecida recondução do ministro Tarcísio e do ministro Alexandre. Parabenizo também a belíssima participação dos ilustres advogados que bem representaram os seus constituintes. Eu tenho uma declaração de voto extensa, presidente, de quase 12 laudas, mas que chega à mesma conclusão do relator. Então, vou juntá-la aos autos, só finalizando dizendo que acompanho o relator no voto de Sua Excelência em toda a inteireza. Agradeço, Sérgio. Eu também vou parabenizar os eminentes patronos, doutora Marilda, doutor Gabriel, que fizeram sustentações orais sólidas. E, para não dizer mais do mesmo, já que a unanimidade com relação seja aos aspectos fáticos registrados no acórdão regional, seja na conclusão a que chegou e, consequentemente, quanto
a negativa de provimento aos recursos, eu, endossando os fundamentos que foram expendidos pelos ilustres pares, em especial o voto, como sempre, percussiente e profundo do eminente relator, me limito a uma pequena observação em função dos memoriais que foram apresentados, com invocação da similitude do presente caso, num pequeno aspecto, especificamente acerca do tema utilização na campanha de recursos não integrados ao patrimônio do candidato à época do registro de candidatura, a agravo regimental no RESP 494-51, Casa Branca, São Paulo. Eu faço apenas o registro que, naquele processo, fiquei vencida com o ministro Og, o relator, e nele destaquei que, ainda que não se possa comprovar a existência de eventual fraude na operação, a irregularidade no uso de quantia significativa na campanha do candidato se reveste de gravidade em violação objetiva e escancarada à norma, uma vez que o valor aplicado somente passou a integrar o patrimônio do candidato, naquele processo, quando já em curso a campanha, beneficiando-o inequivocamente contra a determinação normativa expressa. E o ponto que aqui interessa é que, no caso, a suposta cessão de bens ocorreu em 23 de setembro de 2018, também quando já em curso a campanha eleitoral, não tendo havido, por outro lado, declaração patrimonial do imóvel no registro do candidato. Apenas essa referência, até em homenagem aos memoriais. Proclamo o resultado, que, por unanimidade de votos, foi negado o provimento aos recursos especiais. Da tribuna se pediu que se oficie ao tribunal de origem, no sentido da realização de novas eleições, e quanto ao requerimento de que se oficie ao Supremo Tribunal Federal, dando notícia, porque lá tramita uma reclamação, data máxima vênia, eu o indefiro, cabe à parte levar o fato ao conhecimento da nossa mais alta corte. Acordam com o eminente relator. Vamos prosseguir. Faço o pregão do recurso em mandado de segurança 0600-337-21-2017, procedente de João Pessoa, Paraíba, sob a relatoria do ministro Og Fernandes, em que recorrente Carlos Trajano de Oliveira e recorrido Leonel Marques de Luna Freire. Está com a palavra o eminente ministro Og. Não há pedido de sustentação. Senhora presidente, eu lerei a emenda. Se houver necessidade de algum esclarecimento, eu farei. Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba denegou a segurança pleiteada sob o fundamento de estar ausente o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeado para o cargo de técnico judiciário, especialidade programação de sistemas do quadro da referida Corte Regional, por terem sido observados os critérios de alternância e proporcionalidade. A Lei 2.990, de 2014, no intuito de garantir o cumprimento dos critérios da alternância e da proporcionalidade, determina que a terceira vaga seja reservada aos candidatos que se declararam negros ou pardos. Tal legislação prevê em seu artigo 3º, parágrafos 1º e 3º, algumas exceções a reservas de vagas. No entanto, não cabe ao órgão público, por meio de ato administrativo, ampliar o rol das exceções legalmente previstas, como pretendido pelo recorrente. Na espécie, as nomeações foram realizadas para o preenchimento da primeira e da segunda vagas, as quais eram destinados à lista de ampla concorrência. Como se sabe, a investidura se efetiva com a posse e não somente com a nomeação. Na hipótese, ocorreu a desistência do primeiro e do terceiro classificados da lista de ampla concorrência, motivo pelo qual os respectivos atos de nomeação não produziram efeitos,
não tendo surgido, portanto, a terceira vaga, a qual seria reservada aos candidatos negros e pardos, em atendimento aos princípios aqui já mencionados da alternância e da proporcionalidade. Entendo que o Tribunal Eleitoral da Paraíba decidiu bem a matéria e eu nego provimento ao recurso ordinário. O relator nega provimento ao recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança. Todos estão de acordo? Alguma observação, alguma complementação? Decisão unânime nos termos do voto do eminente relator. Passo a chamar as listas. Listas essas, constantes, afixadas no quadro ao lado de entrada do plenário e previamente divulgadas na internet. Começo pela lista número 1, sob a minha relatoria. São agravos que se voltam contra juízos de admissibilidade de recursos extraordinários. No caso, são agravos a que eu proponho não conhecimento. Pergunto se há alguma divergência. Decisões unânimes. Lista número 2, também processo sob a minha relatoria, trata-se de um agravo interno a que eu nego provimento. Alguma divergência? Decisão unânime. A lista número 3, também sob a minha relatoria, constituída de embargos de declaração não conhecidos. Todos de acordo? Decisão unânime. Lista número 4, também sob a minha relatoria, embargos de declaração rejeitados. Todos de acordo? Decisão unânime. Apregou a lista número 1 do ministro Edson Fachin, com um agravo interno não conhecido. Alguma divergência? Decisão unânime. Lista número 2 do ministro Edson Fachin, com agravos internos em número de 4, não providos. Todos de acordo? Decisões unânimes. Lista número 3 do ministro Edson Fachin, 2 agravos internos a que Sua Excelência nega provimento. Alguma divergência? Decisões unânimes. Lista número 4 do ministro Edson Fachin. O eminente relator está destacando este processo. Por isso, eu passo a palavra à Sua Excelência. Lista número 4 são embargos de declaração opostos pelos democratas estadual e por Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira, e embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral. Ministro Fachin, Vossa Excelência destacou. A lista número 4? É, por isso que eu estou passando a palavra para Vossa Excelência. Pois não, senhora presidente. Para efeitos do destaque. Na verdade, eu estava reverificando os memoriais aqui, creio que há advogado presente, advogada também presente, que fez um pedido de destaque e, portanto, eu explicito a matéria que aqui está em debate, que, entre outros aspectos, nesses 3 agravos, nesses 3 embargos de declaração, nós voltamos ao nada simples, tema do assistente simples, com perdão da afirmação pleonástica. E é o que, nesses embargos de declaração, de algum modo, acaba voltando à baila, senhora presidente. E, como eu disse, são 3 embargos de declaração. Desses embargos, um desses recursos de embargos foi oposto pelo Democratas, pelo DEM, do Estado do Rio de Janeiro, outro por Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira, e há ainda embargos opostos pelo Ministério Público Eleitoral, em face de acordo que esse tribunal proferiu ao negar provimento ao agravo regimental que foi apresentado pelo Ministério Público Federal, quando manteve o deferimento da candidatura de Rubens José França Bom Tempo ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Eu explicito as circunstâncias que levaram à decisão
deste tribunal e estou propondo uma deliberação distinta em relação aos embargos. Quanto aos embargos de declaração postos pelo Democratas e por Pedro Ricardo de Carvalho, à luz da incidência da súmula 11, senhora presidente eminentes pares, eu estou propondo o não conhecimento dos embargos de declaração, assentando à luz da súmula 11 que aquele que não impugnou o registro de candidatura na origem carece de legitimidade recursal, exceto se o recurso envolver matéria constitucional que não se configura nos presentes autos. Portanto, esses dois embargos de declaração estou propondo não conhecimento. Quanto aos embargos apresentados pelo Ministério de Declaração, pelo Ministério Público Eleitoral, eu estou assentando que, para o exame dos embargos e sua eventual procedência, deveria se demonstrar a presença de omissão, contradição, obscuridade, e que não são os embargos um meio hábil para reforma do julgado. E, no caso presente, não estou a verificar na decisão desse tribunal qualquer contradição, obscuridade, omissão, nem mesmo erro material. Assentando, portanto, que o inconformismo com a decisão não caracteriza omissão que legitime a oposição dos embargos, tampouco a rediscussão. Portanto, os embargos do Ministério Público, eu estou propondo que sejam rejeitados. Então, em síntese, senhora presidente, os dois embargos primeiros dessa lista número 4, em sede de agravo regimental no recurso ordinário apregoado por Vossa Excelência, os dois primeiros embargos do partido e de Pedro Ricardo, estou propondo o não conhecimento e do Ministério Público o não provimento. Eminentes pares, todos de acordo? Proclamo o resultado. Embargo de declaração do DEM. Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira não conhecidos. E embargo de declaração do Ministério Público Eleitoral rejeitados. Decisões unânimes. Apregou a lista do ministro Jorge Mussi com 2 agravos internos, a que Sua Excelência nega provimento. Alguma divergência? Apregou a lista número 1 do ministro Og Fernandes, com 3 agravos internos, a que Sua Excelência nega provimento. Todos de acordo? Essas decisões são todas unânimes nos termos propostos pelos eminentes relatores. Lista número 2 do ministro Og Fernandes, com embargos de declaração rejeitados. Decisão também unânime. Eminentes pares, os processos integrantes da pauta foram todos julgados. Eu agradeço a presença de todos, desejo um excelente final de noite. Declaro encerrada a sessão.